No Brasil em que vivemos, de disputas acirradas, formular sobre a imbricação discurso, mídia e política pode nos levar a dizer sobre as relações com os grandes poderes de nossa sociedade, que passam pelas corporações midiáticas, principalmente canais televisivos e os jornais de grande circulação. Mas podemos falar também de outras políticas e outras mídias em que a resistência é construída e exercida diariamente, apesar de não terem a mesma visibilidade. Olhar para alguns espaços digitais pode mostrar vias muito diversas de lidar com as disputas políticas e midiáticas atuais. Nas redes sociais, podemos encontrar coletivos ou mesmo iniciativas individuais que buscam debater a partir de perspectivas não hegemônicas, divulgar o conhecimento científico ou produzir encontros produtivos de aliança entre lutas. E as formas disso acontecer são variadas, utilizando diferentes estratégias, como o humor, a cultura pop e criando uma ponte de circulação do conhecimento científico. É assim que no YouTube, no Instagram e no Twitter vamos encontrar canais que falem sobre gênero e sexualidade, raça, ecologia, exploração do trabalho, psicanálise e várias outras temáticas que jamais ganhariam visibilidade em outros espaços de poder. Mas ficar nas redes sociais pode ser uma forma de ainda reafirmar as grandes empresas do digital. O quanto conhecemos hoje de outros espaços digitais de resistência? O Código Sur, por exemplo, é um coletivo que agrega diferentes movimentos sociais com o objetivo de socialização da comunicação e da cultura, mediante o uso de tecnologias livres, em uma posição contrária à privatização dos espaços de diálogo, da vida e do conhecimento, e buscando ainda promover processos de soberania e autonomia digital. No Brasil, os exemplos são variados, e muitos deles com uma proposta de ser um laboratório ou um espaço de experimentar formas de resistência, principalmente relacionados com softwares livres, lutas sociais dissidentes e formas coletivas de organização. Podemos citar o Cultura Livre, que participa da edição do CEDISC 2022, o Pimenta Lab, que é um laboratório ligado à Universidade Federal de São Paulo, e pesquisas dinâmicas sociais movidas por novos arranjos tecnocientíficas, e o Lab Procomum, um laboratório aberto a colaboradores e curiosos que queiram propor projetos de impacto social, oferecendo espaços de convívio e oficinas de trabalho coletivo. Mas afinal, de que resistência estamos falando? Que intervenções acontecem? Que horizontes possíveis projetam? As respostas possuem tantas direções quanto o número de espaços existentes. Vale a pena acompanharmos um pouco mais de perto um espaço contra a mídia inglesa transfóbica. Nos últimos anos, houve uma notável cobertura midiática a respeito da população trans. Lamentavelmente, parte considerável dessa cobertura é enquadrada por contornos sensacionalistas e orientada por vieses cisnormativos. Podemos considerar, nesse contexto, a produção do pânico moral no interior de guerras culturais, conceitos aplicados para designar a forma como certos acontecimentos, condições, grupos ou pessoas emergem como uma ameaça aos valores e interesses de uma sociedade. O uso da noção de pânico moral visa dar conta, sobretudo, de processos sociais de produção do medo injustificado e desproporcional. A mídia liberal mainstream tem se dedicado cada vez mais a enquadrar a população trans como uma questão passiva de debate. A radicalização progressiva de discursos antitrans tem produzido atualmente enquadramentos, nos quais o debate sobre em que medida pessoas trans devem acessar espaços públicos tem se tornado razoável. Selecionamos exemplos de manchetes de 2018 da mídia britânica que irão ilustrar o vídeo a partir de uma matéria do Pink News em parceria com o Trans Media Watch. O Independent Press Association encontrou, nesse sentido, um aumento de 400% na cobertura de questões trans entre 2014 e 2019. O Pink News noticiou em 2018 que representantes dos jornais The Sun, The Times, Daily Mirror, Daily Express, Daily Telegraph e Metro compareceram ao inquérito sobre crimes de ódio da Comissão de Assuntos Externos do Parlamento do Reino Unido para responder a preocupações de que a mídia tem alimentado hostilidade em relação a grupos minoritários, particularmente a população trans.
Parlamentares e ativistas LGBT+, assinaram uma carta aberta condenando a cobertura midiática antitrans desse país, dizendo que a hostilidade levou a um declínio significativo na saúde mental de muitas pessoas trans. Tanto o uso de experiências de vida de pessoas que destransicionaram ou se arrependeram de cuidados de afirmação de gênero, quanto a retórica de que os direitos da população trans são irremediavelmente antagônicos em relação aos demais grupos minoritários, têm se tornado cada vez mais recorrentes na grande mídia em função da crescente atuação de grupos antitrans. Isso se observa nos achados da Independent Press Association a respeito de 3 tópicos que tiveram um crescimento particularmente notável na mídia britânica na última década: crianças trans, autoidentificação para retificação de documentos e a separação de gênero no sistema prisional, suscitando aqui, portanto, a discussão de que crianças trans não existem ou de que crianças não deveriam ter o direito de fazer a transição social para supostamente protegê-las de se arrepender futuramente, assim como o enquadramento da autodeclaração para a retificação de documentos de mulheres trans como um fator de risco para crimes sexuais em espaços segregados por gênero, como banheiros e prisões. Frente a esse contexto, o Health Liberation Now e o Trans Safety Network são exemplos de iniciativas de resistência que objetivam construir espaços colaborativos de pessoas trans destinados a atenuar este problema e melhorar a forma como as questões relativas à população trans, em especial aquelas relacionadas à saúde, seja individual ou coletiva, têm sido ultimamente divulgadas por parte da mídia e de grupos antitrans. Essas iniciativas aliam monitoramento midiático com jornalismo investigativo e ativista, servindo para fundamentar críticas a uma quantidade cada vez mais massiva de desinformação e distorção a respeito da saúde e direitos da população trans e de gênero diverso. Um exemplo entre muitos de que existem espaços de resistência nessa relação entre discurso, mídia e política. Precisamos de deixar de falar dos grandes poderes para que espaços como os que comentamos aqui e muitos outros ganhem mais visibilidade. Este vídeo não mostra toda a potência dos espaços existentes. É apenas um convite para olhar horizontes possíveis para além das paisagens já conhecidas do poder.